Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e hoje eu vou dar para vocês 5 motivos para você comprar ou montar a sua máquina router CNC. Primeiro ponto, tá? Uma máquina router CNC substitui diversas máquinas que você pode comprar ou precisar utilizar dentro da sua oficina, dentro do seu ateliê, dentro da sua empresa, tá? Eu coloquei algumas ferramentas aqui para eu citar para vocês que uma máquina router CNC substitui com tranquilidade, tá? Então, furadeira, tá? Uma router CNC consegue substituir facilmente uma furadeira para fazer diversos tipos de furo com diversos tipos e formatos de brocas, né? Então, furo fino, furo largo. Então, você consegue fazer diversos furos utilizando uma única fresa, tá? Então, uma furadeira ela consegue ser substituída por uma router facilmente. Outras ferramentas, né? Serra circular, né? Para fazer cortes retos, né? Uma serra tico-tico, quando eu vou fazer cortes curvos, né, uma router CNC é extremamente habilidosa, né, fazendo isso. Uma tupia laminadora, às vezes eu quero fazer um rebaixo, né, eu quero fazer uma canaleta, né, seja uma canaleta arredondada, como uma canaleta de tábua de corte, né, ou uma canaleta, um canal para colocar uma fita de LED, ou um canal para encaixar uma outra chapa de MDF, ou uma outra chapa de PAD, tá? Vocês sabem que eu falo muito de madeira, porque eu trabalho muito com madeira, então puxo inevitavelmente um pouco de sardinha para produtos feitos em madeira. Mas tenha em mente, né, que uma router trabalha com diversos tipos de materiais. Madeira, plásticos, metais não ferrosos, tá? Diversos materiais, espumas, borrachas, tá? Então, quando eu falar de madeira, entenda que são todos os materiais. Tudo que você tiver em mente, que você pensa em criar uma máquina router, que ela é capaz de fabricar, tá? Então, ela substitui também plana, né, uma plana para você planar um lado e um desengrosso, né, que você desengrossa a madeira para diminuir a espessura, né? Uma router CNC você consegue fazer o desbaste de uma superfície, né? Você simplesmente vira essa superfície que já foi aplanada, né? Você vira de ponta cabeça e você faceia o outro lado, né? Fazendo o trabalho do desengrosso. Então você vai conseguir alterar a espessura do material que você está trabalhando, tá? Então a máquina router CNC ela é capaz de substituir, né? Ou fazer o serviço de diversas outras máquinas, tá? Uma máquina multifuncional de extrema qualidade, com certeza é uma máquina router CNC. Segundo ponto, precisão. Inegavelmente, uma router CNC de boa qualidade é uma máquina, né? É um equipamento extremamente preciso. A gente consegue dar vários exemplos, tá? Quando a gente está falando de precisão, quando a gente está falando de uma empresa que necessita de precisão, ou de um trabalho em escala que vai necessitar de precisão. Às vezes o seu cliente ele tem um projeto que ele pretende fazer, né? Uma peça encaixada, né? Um gaveteiro, um porta-vinhos, né? Que são feitos de várias madeiras, uma encaixada na outra. Uma router CNC consegue fazer isso facilmente, tá? Quando a gente está falando de uma router CNC precisa, uma marca boa, tá? Ela vai atender a grande maioria das precisões que as pessoas precisam, tá? Tem muita gente que vem até mim e fala assim, Kleber, eu preciso de uma máquina precisa para fazer um móveis planejado. As pessoas não têm essa noção de precisão do que uma router CNC é capaz de atender, tá? Móveis planejados você consegue fazer em qualquer máquina de boa qualidade, tá? Uma máquina de boa qualidade, ela tem uma tolerância, né? Ela tem uma folga, né? De menos de 0,5 milímetro. Tá? Você está montando um móveis planejado, essa folga, né, essa distorção ou essa precisão que uma router te entrega, ela é mais do que suficiente para a grande maioria das montagens. Tá? Máquinas de extrema qualidade, como máquinas da Alcavitec e máquinas da JDR, tá? Vão te entregar uma precisão altíssima. Você pode pensar em qualquer tipo de projeto, você vai conseguir sim fabricar com essas máquinas. O terceiro ponto, né, muito ligado ao segundo ponto, é a repetibilidade, né? A capacidade de uma máquina ou de uma pessoa, de um operador, repetir aquele processo ou aquele produto ou aquele projeto diversas vezes para que você tenha padronização. Tá? A repetibilidade dentro de uma marcenaria, dentro de uma oficina, dentro de uma empresa, ela gera escala. Tá? Então eu consigo fazer um produto, né? Eu consigo padronizar a fabricação de um produto porque eu tenho equipamento que é extremamente preciso, né? E me entrega repetibilidade. Eu posso fazer uma peça hoje, posso fazer uma peça daqui 10 dias, eu posso fazer uma peça daqui 2 anos, a peça ela vai sair exatamente igual, exatamente como foi projetada, né? Ou programada para ser feita. Tá? Às vezes a gente faz uma composição de produtos, né? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com uma tábua que vai junto com um ramequim, que depois tem uma tampa de panela, que depois ele vai junto com uma travessa de inox. Então a gente precisa de uma padronização, porque a gente vai estar trabalhando com diversos componentes que não necessariamente são nós que fabricamos. Então
a peça em madeira ou a peça em plástico que eu estou fabricando na minha router, ela tem que ser do mesmo tamanho sempre, porque eu compro uma outra peça, né, um outro acessório que eu agrego valor junto com a peça que eu fabrico, né, para vender um kit, por exemplo. Então, eu sempre vou ter repetibilidade. Por exemplo, também, outro exemplo, tá? Eu estou fazendo, por exemplo, umas tampas, né, para um pote de vidro de um cliente. Então, eu vou precisar que sempre, né, quando esse meu cliente solicitar essas tampas, as tampas saiam na mesma medida que ele comprou da primeira vez. Uma router CNC, ela é capaz de te entregar essa repetibilidade. Ah, Kleber, mas dá para fazer isso criando uma série de gabaritos, tá? Dá sim, tá? Mas uma router CNC é uma máquina que faz isso com extrema facilidade e extrema naturalidade para esse tipo de ferramenta. O quarto motivo para você comprar a sua máquina router CNC ou mesmo montar a sua máquina, tá? É que o tempo de produção, ele é reduzido, tá? Você com uma máquina router CNC, com uma ferramenta, né, que se chama router CNC, você vai ter mais escala para o seu negócio. O tempo de fabricação de seja lá o que for, vai ser muito mais rápido, tá? A gente tem essa mania de subestimar às vezes um equipamento ou falar assim, eu já tenho tanta prática em fazer aquilo que eu já faço numa velocidade muito alta, tá? Você nunca trabalhou com uma router CNC de alta qualidade como essa, tá? Uma máquina de alta qualidade, ela fabrica, né, peças extremamente rápido, tá? Rápido se comparado a gente fazendo manualmente, tá? Máquinas de extrema precisão, extrema qualidade, por exemplo, máquinas com Easy Servo, né, conseguem trazer ainda mais velocidade, conseguem trazer ainda mais escala para o seu negócio, tá? Então, se você tem um produto que você já vende bastante esse produto, você quer escalar o seu negócio. Em uma janela de 8 horas de trabalho, você está fabricando hoje na sua empresa, por exemplo, 50 peças. Colocando uma router CNC para trabalhar para você, muitas vezes você pode dobrar esse número diversas vezes, né? Você pode multiplicar por 2, por 3, por 5, por 10 vezes, né, o tempo de fabricação, né, ou de montagem, ou de usinagem de um determinado tipo de produto ou projeto. O quinto ponto, né, o quinto motivo, na verdade, que eu acho que vale muito a pena você comprar uma máquina router CNC é uma questão de segurança, tá? Por mais que muitas pessoas, tá, muitas pessoas mesmo negligenciem a parte de segurança, a parte de uso de equipamentos de proteção individual, né, os famosos EPIs, uma máquina router CNC é uma ferramenta que te traz muita segurança, tá? A gente dificilmente, né, escuta acidentes, ouve falar, né, de acidentes com uma máquina router CNC, porque uma máquina router CNC, diferentemente de outras máquinas manuais, a gente programa no computador, a gente faz o projeto e a máquina fica trabalhando. Nós, como operadores desse equipamento, dessa ferramenta, apenas ficamos observando, né? A gente não pode largar uma máquina router e fazer outra coisa. Muita gente faz isso, mas não é o recomendável, tá? Às vezes a máquina pode dar algum problema, às vezes ela pode parar, às vezes ela pode dar um curto, às vezes ela pode acontecer inúmeras coisas quando você deixa um equipamento desse, né, trabalhando sozinho. Às vezes pode ter uma fuga de energia, pode gerar uma faísca numa serragem, pode pegar fogo. Então, eu não recomendo que você deixe sua máquina trabalhando sozinho. Mas a gente trabalha de longe. Se acontecer algum erro, se estourar uma ferramenta, se quebrar a fresa, se pular um pedaço de madeira, se pular um pedaço de metal que você está trabalhando, você provavelmente não vai se machucar porque você está vendo a máquina trabalhar, você não está trabalhando ali diretamente, diferentemente das outras ferramentas que eu citei no começo, né? Uma serra de bancada, uma serra tico-tico, uma tupia laminadora, uma plana, um desengrosso, onde você está ali do lado. Qualquer acidente, ele pode muitas vezes ser extremamente perigoso, né? Você pode perder o membro, você pode perder os dedos, tá? Eu mesmo já fiz um corte numa serra de bancada, tá? Se eu estivesse cortando essa mesma peça numa máquina router CNC, isso não teria acontecido. O máximo que aconteceria seria a ferramenta quebrar, seria a madeira trincável ou uma lasca de madeira, tá? Mas a gente está trabalhando distante, tá? Então, uma máquina router CNC também traz mais segurança, né? Para você que está ali operando e fabricando os produtos ou fabricando seus projetos, tá? Bom, galera, espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. É isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais!